Olá, OAB Cidadania desta semana começando para deixar você advogado, você estudante de direito e você de toda a sociedade alagoana bem informado. No programa de hoje você vai conferir uma entrevista especial com o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e também conselheiro federal pela OAB Alagoas, Everaldo Patriota, falando sobre direitos humanos na atualidade. E no quadro Conversando com ela, um tema muito importante, a violência contra a mulher aqui no estado de Alagoas e também as garantias da Lei Maria da Penha. Para falar sobre o assunto, a presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, recebe a promotora da 38ª Promotoria de Justiça da capital, Maria José Alves. Você vai conferir o que está programado para a Festa da Advocacia, promovida pela OAB Alagoas e Caixa de Assistência dos Advogados. E, claro, os minutos prerrogativa, giro da semana, a agenda ESA, OAB Tira Dúvidas e notícias do Conselho. É agora, no OAB Cidadania. Direitos humanos na atualidade. Esse foi o tema do programa de entrevistas do Conselho Federal. Como entrevistado, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Everaldo Patriota, que também é conselheiro federal pela OAB Alagoas. Os destaques desta entrevista você acompanha a partir de agora. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e conselheiro federal pela seccional alagoana, Everaldo Patriota, foi o convidado especial do programa OAB Entrevistas. Everaldo falou sobre a questão dos direitos humanos na atualidade. Como se dá a atuação da ordem? A OAB tem atuado de forma precisa, intensa, reagindo a isso, só para ficar nesse triênio que estamos em curso. Nós adotamos o nome social para advogada trans. Nós evoluímos, botando o nome da conferência, não mais conferência de advogados, mas da advocacia. Advocacia é a palavra da Constituição, é o nome do nosso estatuto, abrange mais, de forma inclusiva, reagindo a todas as agressões e violações de direitos humanos. Seja no presídio em Manaus, seja o que houve em Mato Grosso, essa chacina de trabalhadores que lutam pela terra, a reação da OAB de Mato Grosso foi pronta e imediata, seja de qualquer modalidade, a violência no Alemão, o combate. Então, cada seccional tem uma comissão de direitos humanos, é estatutária, essa comissão não é uma comissão facultativa, ela é uma comissão estatutária, ela é obrigatória, e nós estamos querendo criar uma rede. Das 27 comissões estaduais, já temos um manual de procedimentos, para que, do jeito que uma vítima de violência de direitos humanos seja atendida lá em Rondônia, seja atendida no Rio Grande do Sul, e criar essa rede para que a gente possa, de uma forma efetiva, cumprir a tradição da ordem. Né? Foram os advogados que lutaram contra a ditadura Vargas, foram os advogados que lutaram contra a ditadura civil-militar. Nós somos os taifeiros da liberdade. Então, toda vez que há uma restrição da liberdade de uma pessoa, ou uma restrição a qualquer direito inerente à sua subjetividade, à sua honra, etc., etc., ela busca um advogado. Então, nós somos, por excelência, artífices e operadores dos direitos humanos. Eu não concebo um advogado sem defesa de direitos humanos. Relação caos penitenciário e os direitos humanos. Nós estamos com direito penal do inimigo, um populismo penal, uma cultura de encarceramento em massa nunca antes vista, mas não é única no mundo. Acho que nós estamos copiando o que os Estados Unidos fizeram. Quem quiser assistir a 13ª emenda, um documentário da Netflix, vai entender por que os Estados Unidos têm 5% da população do mundo e 25% da população carcerária. Né? Eu estou prendendo o que eu quero descartar da sociedade. O jovem, negro, pobre e de periferia. Mas por que isso acontece? A que se atribui? Grande parte desse incremento do encarceramento em massa vem da lei de drogas. A partir de 2006, essa lei considera quase todo mundo traficante. Você é pego com 10 pedras de crack, é um traficante. Ainda que você as consuma. Agora a gente tem um monte de gente presa por besteira, por um cigarro de maconha, por uma pedra de crack, por uma noia, por qualquer coisa. E tem muita gente que deveria estar presa que está solta. A resolutividade nossa de homicídios não chega a 8%. 8% digo aqueles casos que foram investigados, houve um indiciamento e houve uma denúncia.
Mas se você for para o percentual dos homicídios em que o autor cumpre a pena, a gente não chega a 3% no Brasil. Ou seja, a vida não vale nada. Os crimes contra o patrimônio são sancionados, porque quando você rouba um carro, tem a seguradora, tem isso, tem aquilo. Então, há uma ótica de todo o sistema de segurança e justiça voltada para tutelar o patrimônio e com pouca preocupação com a vida. Os resultados são esses. Nós matamos num ano no Brasil mais do que a Síria em guerra civil. Esse sistema, ele não serve à sociedade. Agora, ele tem endereço, ele tem direção. A classe média não está lá. Quem está lá é a classe social de vulnerabilidade. Nós, em vez de criarmos políticas públicas primárias, preventivas, sustentadas, escola de tempo integral, desde a creche ao fundamental, ao médio, nessas áreas de exclusão social, para que essas pessoas não cedam à sedução do glamour do tráfico, que é um adolescente com poder econômico, com poder armado, etc., com o poder de consumir, a gente tem que fazer algo consistente para tirar. E outra coisa, acabar esse populismo penal. Para a maioria do inconsciente coletivo no Brasil, a única pena é a de prisão. Prisão é uma pena em crise no mundo inteiro. Se prisão fosse fábrica de santo, era uma beleza. Mas a prisão no Brasil só tem degradado as pessoas. Regulamentação da prisão em segunda instância. Isso é um retrocesso, isso rasgou a Constituição. O Supremo Tribunal Federal criou uma nódoa na sua história ao pegar uma cláusula pétrea que disse que no Brasil só se pode cumprir pena depois da sentença penal transitada em julgado. Eu espero que o Supremo amadureça. O Supremo não pode decidir com o clamor da rua. Foi o clamor da rua que fez Jesus ser aplaudido no domingo de Ramos e na sexta ser crucificado. A história está repleta de experiências do clamor da rua. Confrontos policiais. Nós somos o país, eu acho, de maior letalidade policial no mundo. O Rio de Janeiro, em 2016, teve 924 autos de resistência. Auto de resistência é o eufemismo para mortes em confrontos com a polícia. É a polícia que mais mata. A gente tem que ter uma polícia não temida, não odiada, mas uma polícia democrática, uma polícia cidadã. Mesmo o infrator, ninguém está pedindo aqui o suplício, o sacrifício, porque também quando o policial morre numa ação policial, ele é sujeito de direitos humanos, a vida dele tem que ser preservada, o Estado tem que ter operações com logística e com formas de abordagem suficiente para preservá-la, ele também é um profissional de segurança, ele é um pai de família, mas não pode, depois de você dominar o indivíduo, massacrá-lo. A gente tem que enfrentar essa letalidade policial, a gente tem que reformar as polícias brasileiras. Nenhum país do mundo tem duas polícias como nós temos, uma polícia de ciclo integral, uma polícia de ciclo único, uma polícia que possa... Vocês viram a situação nossa de barbárie. Em Mato Grosso, a perícia veio identificar os corpos quase 2 dias depois de morte, porque o lugar é remoto. Então, porque o lugar é remoto, eu não tenho Constituição, eu não tenho direito a nada. A necrópsia foi feita numa sala do cemitério, porque lá não tem IML. É essa a realidade do Brasil profundo, do Brasil continente. Quem mora numa cidade não tem noção do que as relações indivíduo e Estado, lá onde o vento perdeu as botas, como a gente diz. A Comissão Nacional aprovou uma agenda de ações. Como funciona o sistema? O sistema que nós começamos a concebê-lo, está no plano de trabalho desse triênio, mas esse sistema nós vamos montá-lo a partir de quê? Do manual de procedimentos. É um manual que vai ser levado a toda a seccional, já está editado, está sendo distribuído, e a gente vai fazer uma capacitação pela ENA, já conversamos com o diretor da ENA, o nosso conselheiro Beto Simonetti, e aí vamos capacitar à distância todas as comissões para termos um procedimento. Depois nós vamos reforçar os encontros anuais e espero muito em breve semestrais de todas as comissões. Para quê? Para as comissões agirem como um sistema. Né? Então, houve um problema no Rio Grande do Sul, todas as comissões vão tomar conhecimento e apoiar. E lembrar que o papel dessas comissões, como a própria Comissão Nacional, é de assessoramento à diretoria. Né? O papel político, as posições políticas, as definições a serem tomadas são sempre do Conselho Federal e dos Conselhos Seccionais. Mas é uma comissão que está muito no confronto, muito, né, quando as violações ocorrem, e elas trazem todos os insumos do atendimento, traz todo esse produto para a deliberação dos presidentes dos conselhos. Então é um órgão de assessoramento do Conselho Federal e cujas diretorias do Conselho não têm faltado de maneira alguma
a essa luta dos direitos humanos. Bom, com toda a nossa conversa aqui, a gente percebe, né, que o tema é vasto, é amplo, muito trabalho já foi feito, mas ainda há muito a se fazer. Para onde você olhar o espectro humano, você tem a necessidade dos direitos humanos, porque ali tem uma violação de direitos humanos. Da mulher presa que não pode amamentar, que com 6 meses, se não tiver um familiar para tomar conta de sua criança, vai para a adoção. Mas certo é, né, doutora Veraldo, que há muito a ser feito pelo poder público e também pelo cidadão brasileiro. Sim, mas a pressão tem que ser da sociedade. Por isso que a ordem vai consolidar esse sistema e cumprir esse papel histórico da realização dos direitos humanos. E chegou o momento de ficar bem informado sobre o dia a dia da OAB Alagoas. Confira agora as novidades, as notícias que foram destaque no quadro Giro da Semana. Um grupo de mães de alunos da Escola Pedro Barbosa Júnior, em Cruz das Almas, acompanhado do conselheiro tutelar Arnaldo Leite, esteve reunido com o vice-presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, Paulo Paraíso, para denunciar a situação vivenciada na unidade escolar, que foi fechada para reforma há mais de 3 meses. Paulo Paraíso se comprometeu a buscar uma posição da Secretaria Municipal de Educação, que garantiu a transferência dos estudantes para outra escola do município, com transporte escolar, enquanto a Escola Pedro Barbosa Júnior estiver fechada. Em destaque no site da OAB Alagoas você encontra um convênio entre a OAB Nacional e a Receita Federal do Brasil se estenderá a todas as seccionais da Ordem e unidades regionais da Receita, visando a unificação dos procedimentos para cadastro e alteração de dados de registro de pessoas jurídicas no âmbito da advocacia. A expectativa é de que o acordo seja assinado em agosto. A Diretoria de Prerrogativas precisou mais uma vez entrar em ação para garantir que direitos de advogados sejam respeitados no Estado. Desta vez, o motivo foi referente à negativa de acesso a processo administrativo em tramitação na Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas. Com a ação da instituição, o processo foi liberado, respeitando o que está previsto na lei. Devido às obras de reforma no prédio da Justiça Federal em Alagoas, a Sala dos Advogados precisou ser realocada para um espaço temporário, funcionando agora no 2º andar do prédio sede. Segundo o órgão, as mudanças temporárias serão necessárias para manter a continuidade da prestação da atividade jurisdicional e dos serviços dos advogados, indispensáveis à administração da Justiça. A OAB Alagoas via necessidade de melhorias das atuais condições de atendimento aos jurisdicionados, que não tinham espaços adequados para a espera das audiências. Com a reforma serão ampliados o número de salas de perícias, salas de audiência e salas de convivência. A previsão, segundo a direção do órgão, é de que as obras sejam concluídas no mês de dezembro deste ano. Além de ficar bem informado sobre as notícias da OAB Alagoas, você também precisa ficar informado sobre as oportunidades ofertadas pela Escola Superior de Advocacia. Confira agora os destaques no Agenda ESA. No dia 15 de julho, tem curso em Palmeira dos Índios, abordando o tema O Direito do Trabalho na Atualidade. A oportunidade foi idealizada pela subseção em conjunto com a Comissão de Educação Jurídica. A advogada, professora e doutoranda pela PUC do Rio Grande do Sul, Helenice de Moraes, palestra o tema A Prática da Advocacia Trabalhista após a Reforma, aspectos materiais e processuais. E a advogada, professora e mestranda pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Emanuele Pimentel, trabalha o tema Garantia contra a dispensa arbitrária como condição de eficácia da prescrição quinquenal. O curso ocorre no auditório da subseção de Palmeira dos Índios a partir das 9 horas. A entrada é gratuita. Como advogar em direito previdenciário é o tema de um curso que será ministrado pela professora Juliana Ribeiro, na sede da OAB Alagoas, nos dias 22 e 23 de agosto. As inscrições já estão abertas.
Faça já sua reserva enviando seu nome completo para o e-mail da Escola Superior de Advocacia. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones da ESA. A gente segue agora para o intervalo e na volta tem o quadro Conversando com Ela. Voltamos já!